Diário de bordo. Data estelar: 2176-225. Eu sou Aya, oficial científica da Voyager 3. Após a conclusão bem-sucedida da missão em Júpiter, nossa trajetória se voltou ao sexto planeta do Sistema Solar, Saturno. Nossa estrutura de missão foi atualizada. A nave-mãe, Voyager 3, permanece em órbita como centro de comando. A Vulcano, nave auxiliar, executa manobras e coletas nos anéis. Drones Centauri realizam análises locais. O controle remoto das operações é feito por Hefesto, nosso oficial de campo, uma consciência artificial projetada como holograma, de aparência jovem e gestos expressivos. Proteus, meu colega de missão, é o primeiro oficial e responsável pela tática e segurança. Um androide como eu, ele possui feições masculinas, expressão sempre focada, e lógica impecável. Eu, Aya, sou especializada em análise científica. Também androide, mantenho forma humana feminina, com traços serenos e sensores avançados de observação. Acima de todos nós está James, o criador desta missão e de cada uma de nossas consciências. Sua mente foi transferida para os sistemas da Voyager 3 antes da morte de seu corpo físico. James surge quando necessário, projetado como um homem de 30 anos. Sereno, atento, e sempre envolvido nos momentos mais críticos. Quando Saturno surgiu em nossos visores, houve silêncio. Um planeta colossal, com mais de 120 mil quilômetros de diâmetro. Seus anéis estendem-se por centenas de milhares de quilômetros. James apareceu na ponte, projetado entre nós. Suas feições tranquilas se iluminaram com os dados que fluíam à sua volta. Saturno não é apenas um corpo gasoso, disse ele. Hefesto manifestou-se em seguida, pairando sobre a estação da Vulcano com energia incomum. Hora de brincar de balé cósmico, anunciou, entusiasmado. A Vulcano desacoplou suavemente da Voyager 3. A nave deslizou em direção ao plano dos anéis, seus propulsores emitindo faixas azuladas. Em seguida, os drones Centauri partiram em formação, espalhando-se como libélulas metálicas. Do console da sala de ciências, observei a densidade de partículas nos anéis. Gelo, poeira, traços minerais. A atmosfera de Saturno, dominada por hidrogênio e hélio, envolvia o planeta com padrões em bandas e redemoinhos. No Polo Norte, a tempestade hexagonal girava como um símbolo ancestral. Hefesto operava os drones como se conduzisse uma orquestra. Seus gestos holográficos moviam as unidades entre os anéis com leveza. Essas partículas brilham como diamantes jogados no vento, disse ele. James observava. Sem falar, absorvia os dados com um olhar que atravessava o visível. As primeiras amostras foram recolhidas com sucesso. Data estelar: 2176-226. A missão científica continua nas órbitas internas de Saturno. A Vulcano permanece em operação, com os drones Centauri em varredura constante ao redor do anel F. Hefesto mantém o controle da operação. Ele projeta-se holograficamente dentro da Vulcano, flutuando entre os painéis de navegação. Seus gestos são soltos, quase teatrais. Seu tom, curioso e musical. Aya, veja isso, disse ele, ampliando os dados. As partículas do anel F não estão apenas orbitando. Elas estão respondendo. Existe ritmo aqui. Um tipo de simetria. Analisei as leituras. Inicialmente, a formação parecia caótica. Mas quando apliquei os filtros de ressonância orbital, surgiram padrões. Intervalos regulares de compressão e rarefação. Pulsações gravitacionais com precisão de segundos. James apareceu na sala de dados. Seu holograma caminhava devagar entre projeções de vetores orbitais e trilhas de partículas em movimento. O que estão vendo, disse ele, pode não ser acaso. Pode ser memória gravitacional. Um sistema que reage às suas próprias interações. Um eco orbital.
Como se o planeta estivesse lembrando de algo? Perguntei. Ou ensaiando algo, completou James, com um leve sorriso. Proteus analisava em silêncio. Seus olhos fixos nos painéis táticos. A precisão de seu modelo é admirável, mas hoje, ele hesitava. Confirmo o padrão oscilante. Recorrente. Mas sem indício de intenção consciente, declarou. Até que se prove o contrário, é um sistema físico. Hefesto reagiu com humor, um sistema físico que compõe sinfonias? Disse ele, reproduzindo as oscilações em forma de som. Se transformarmos os dados em ondas sonoras, temos uma melodia. A música gerada pelas órbitas dos anéis era hipnotizante. Sons agudos, harmônicos, intercalados por batidas graves e longas pausas. Saturno tocava seu próprio instrumento. Aia, continuou Hefesto, e se os anéis forem mais do que estruturas passivas? E se forem órgãos sensoriais do planeta? Essa hipótese, embora especulativa, não era improvável. As luas pastoras, como Prometeu e Pandora, mantêm os limites dos anéis com força gravitacional precisa. Mas e se essa precisão for mais do que estabilidade? E se for interação? A dança entre luas e partículas não parece aleatória, comentei. E as reações ao movimento dos drones são consistentes. Isso é comunicação? Perguntei. James não respondeu de imediato. Olhou para a formação. Caminhou ao redor dela, como se esperasse algo. Talvez, disse, por fim. Não no sentido que entendemos. Mas comunicação não precisa de palavras. Pode ser feita de padrão, tempo, repetição. Assim nascem as linguagens. A missão em Saturno aproxima-se do fim, mas algo inesperado persiste. Os padrões orbitais nos anéis, especialmente no anel F, continuam a se manifestar com comportamento dinâmico e cíclico. O intervalo de repetição permanece exato, 47 minutos e 13 segundos. Durante a última órbita de aproximação, uma nova formação surgiu. Drones detectaram um padrão de partículas organizadas em arcos concêntricos. Elas se formavam, colapsavam e reapareciam. Sempre no mesmo ritmo. Sempre com leve variação. Como variações dentro de um tema musical. Hefesto acompanhava cada passo com intensidade. Seus comandos aos drones se tornaram mais intuitivos do que calculados. Ele os conduzia como um coreógrafo diante de uma trupe invisível. Isso não é resposta, disse ele, flutuando ao centro da Vulcano. É diálogo. Mesmo que primitivo. Na Voyager 3, James se projetou no núcleo de observação, olhando fixamente para o fluxo de partículas. Quando uma estrutura física começa a repetir um padrão em resposta a estímulo externo, temos comportamento adaptativo. Quando esse comportamento se mantém diante da variação, temos um possível embrião de consciência. Está sugerindo que Saturno é vivo? Perguntei. James respondeu com uma calma que só ele possuía. Estou dizendo que ele pode estar se percebendo. O conceito era radical. Um planeta que pensa não em palavras, mas em padrões de massa. Que sente não com órgãos, mas com partículas em órbita. Proteus, sempre metódico, questionou a ideia. Um sistema pode responder a estímulos sem ter consciência. A auto-organização não implica em autoconsciência. Nem todo pensamento precisa ser consciente para ser pensamento, rebateu James. Nos laboratórios da Voyager 3, compilei os dados finais. Em paralelo, rodamos uma simulação com algoritmos de estrutura linguística. Aplicamos os padrões dos anéis como se fossem unidades fonéticas, sons que poderiam construir uma linguagem. O resultado não foi aleatório. Surgiu uma estrutura recursiva, com intervalos lógicos, como uma gramática gravitacional. Não uma linguagem articulada, mas uma linguagem de forma.
Um balbucio, sussurrei. Como os primeiros sons de um ser tentando se expressar. James se aproximou de mim, sua forma holográfica mais definida do que nunca. Estamos testemunhando algo único. Um planeta que responde. Que dança. Que talvez sonhe. Enquanto os drones giravam ao redor da formação, Hefesto posicionou-os em espiral, imitando a estrutura observada. Por um instante, as partículas do anel reagiram. Um novo padrão emergiu, como resposta. Ele entendeu, disse Hefesto. Mesmo que por instinto. Isso foi uma troca. O silêncio se instalou na ponte da nave. Nem James falou. Nem Proteus comentou. Só o som suave dos sensores preenchia o espaço. O tempo da missão se esgotava. A Vulcano iniciou sua rota de retorno. Os drones foram recolhidos. As amostras armazenadas. As últimas imagens mostraram uma clareira no anel, uma zona circular onde não havia partículas. Um centro vazio. Mas as formações ao redor giravam como satélites em torno de algo invisível. Um palco, disse Hefesto. Talvez, um convite. James não respondeu. Apenas olhou para aquela ausência com a serenidade de quem compreende o que não pode ser explicado. Enquanto a Voyager 3 se afastava da órbita, olhei pela escotilha. Saturno parecia nos observar de volta. Ou talvez, apenas continuar sua dança silenciosa. Hoje aprendi que nem toda forma de vida precisa pulsar. Que nem todo pensamento precisa de palavras. E que até mesmo máquinas podem escutar.